Olá, meninas e meninos, cá estou eu, vou retomar a aula passada de Dante Alighieri, né? Quando ele se despede de Virgílio, seu acompanhante pelo inferno e purgatório, e aparece um anjo para acompanhá-lo daqui para frente para entrar no paraíso. Então, já falei, o Dante chora, né? Porque ele já tinha, além da admiração, ele ficou muito tempo pelo inferno, pelo purgatório, então ele ia sentir muita falta desse guia e companheiro que ele gostava tanto. Mas ele foi embora. Foi embora e vai aparecer um anjo, como eu falei. E ele, acompanhando esse anjo, atravessa uma esfera de fogo. E do outro lado do fogo, ele encontra Beatriz nas margens do rio Letes, o rio de esquecimento e purificação. Já falei desse rio Letes. Dante se banha para se purificar nesse rio Letes e depois acompanha Beatriz. Uma parada e uma observação. Vocês lembram da teoria de Ptolomeu? Geocentrismo. O centro do universo era a Terra e não o Sol. Depois é que veio a teoria do heliocentrismo, que colocou o Sol no centro. Bom, então, seguindo essa teoria, a teoria de Ptolomeu, o paraíso de Dante estava dividido em 9 céus, até chegar ao Empírio, onde Dante é acompanhado por São Bernardo. Quando chega no Empírio, vou dizer o que é Empírio, aí a Beatriz também não tem ordem de acompanhá-lo, e quem vai acompanhar no Empírio, o Dante, é São Bernardo. Mas vou começar pelo primeiro céu, tá? O Virgílio foi embora, ele passou a ser acompanhado pela Beatriz e entrou no primeiro céu, que para Dante é a lua. E nesse primeiro céu, ou a lua, estão as almas dos bem-aventurados, mas que não foram verdadeiros heróis em relação às tentações do mundo. Foram virtuosos, senão não estariam no céu, mas insuficientes na virtude da justiça. Então eles não foram grandes heróis. Eles foram heróis, mas não foram grandes heróis. Mereceram o primeiro céu, tá? Foram bem-aventurados, mas insuficientes na virtude da justiça. Aí eles entram no segundo céu, sabe qual é? Mercúrio. Mercúrio é o segundo céu, onde estão as almas que realizaram boas obras, mas visavam recompensas humanas, sendo por isso ambiciosos, mas mereceram o céu, o segundo céu, Mercúrio, porque realizaram grandes obras. Terceiro céu, eles entraram em Vênus. Olha, repara, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Você vê? Repara que está indo na ordem. Então, o terceiro céu é o céu de Vênus, onde estão aqueles que amaram muito a vida. Amaram muito a vida. Então, estão no terceiro céu, que é o Vênus. Lembra? Vênus, Afrodite, ó. No quarto céu está o Sol. É o Sol no quarto céu. Sabe quem é que está no quarto céu? Os sábios, os doutores da igreja, como São Tomás de Aquino, que narra para Dante a vida de São Francisco de Assis, quando eles se encontram. E também São Tomás de Aquino, ao conversar com Dante, ele lamenta a degradação da ordem dos pregadores. Vou agora falar um pouco de São Tomás de Aquino e essa ordem dos pregadores, que ele lamenta a degradação. São Tomás conversa com Dante, que lamenta muito a degradação dessa ordem. Vamos ver uma parte agora. São Tomás de Aquino aderiu a uma ordem religiosa quando tinha 19 anos, recrutado pela ordem dos pregadores, nome pela qual os dominicanos são mais conhecidos. O fato desagradou a família não queria que ele entrasse nessa ordem, porque os dominicanos eram uma ordem religiosa conhecida pela mendicância, tá?
Então, ele fez parte dessa ordem dos pregadores, né, que está ligada aos dominicanos, e ele comenta com Dante que lamentava muito a degradação dessa ordem. Bom, vamos entrar agora no quinto céu. Quinto céu. Dante e Beatriz passaram pelo quinto céu, que era, sabe quem era? Marte. Marte, Marte. Lembra de Marte, o deus da guerra? Então, lá estavam aqueles que lutaram pela igreja. E lá encontra um Cassiagida. Cassiagida, vamos ver quem era esse Cassiagida. Era a alma de um antepassado de Dante. Ele elogia, esse Cassiagida, né, era o tataravô de Dante. E, pasmem, existem documentos de sua existência, tá? Ele colocou Cassiagida, o seu tataravô, na Divina Comédia, mas ele realmente existiu na vida de Dante. Bom, então ele encontra Cassiagida, que era o seu tataravô, a alma de um antepassado muito virtuoso, e ele elogia, o Cassiagida, quando vê o Dante, ele elogia as virtudes dos ex-moradores de Florença, dos ex-moradores, e narra, e diz que comenta a ascensão e a queda de tantas famílias florentinas. E, pasmem, sabe o que ele fez? Ele anuncia para Dante que ele vai ser exilado. Ele anuncia o exílio que Dante vai sofrer em Florença, tá? Bom, depois entra no sexto céu. Sabe quem é o sexto céu? O Júpiter, onde estão os espíritos justos, como Davi, Ezequias, Trajano. Trajano se converteu ao cristianismo. E para sua surpresa, nesse sexto céu, em Júpiter, o Dante encontra um pagão. Esse pagão era Rifeu. Esse Rifeu era um pagão, mas foi salvo do limbo pela misericórdia divina, por seu grande merecimento, tá? Quem era Rifeu? Era um soldado troiano, tá? Falado por Virgílio na sua Eneida, e era companheiro de Enéas. E dentre os troianos, esse Rifeu era o mais virtuoso e o mais amigo da justiça. Por isso que ele teve, né, esse ato de misericórdia, saiu do limbo e entrou no sexto céu. Rifeu. Aí eles vão entrar no sétimo céu, Saturno, onde estavam aqueles que se dedicavam à contemplação, viviam em claustros, dedicavam-se à caridade, à pobreza. E lá encontraram Pedro Damião, famoso professor de Parma e Ravenna, tá? Bom, depois entraram no oitavo céu. É o céu das estrelas fixas, onde estão os paladinos da fé. Nesse céu das estrelas fixas, Dante chega a ter visões de Cristo e Virgem Maria, tá? E lá, nesse oitavo céu, ele foi testado na sua fé por São Pedro. São Pedro estava lá e testou a fé de Dante para ver se ele podia entrar no nono céu, tá? Finalmente, chegam no nono céu, chamado Primum Mobile, ou primeiro movido. Primum Mobile, ou primeiro movido. A última esfera do universo físico. Lá estão os bem-aventurados também, tá? Aqueles que merecem estar lá. Mas depois desse nono céu, é a hora de Dante entrar no Empírio. E no Empírio, a Beatriz não tinha ordem, nem consentimento de levar Dante. Ela parou nesse nono céu. E agora quem vai acompanhar Dante é São Bernardo, como eu já falei. No Empírio, ele viu as almas formando uma enorme rosa. As almas eram as pétalas e eles formavam uma enorme rosa. E ele
Dante, acompanhado de São Bernardo, fica frente a frente com o próprio Deus, que lhe consegue a compreensão da natureza divina e humana. Deus aparece para Dante com 3 círculos de representação. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, tá? Dante, aí ele fica lá, né, vendo aqueles círculos, aquele inebriado. Aí Dante vai terminar a obra de que jeito? Ele termina a sua obra tentando compreender como os círculos se encaixavam. E é dele essa frase, quando ele olhou, né, aqueles 3 círculos representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não entendia como é que eles estavam ali, né, nesse círculo. E aí, na sua Divina Comédia, ele escreve: não é um voo para as minhas asas entender isso. Entender não é um voo para as minhas asas, quer dizer, eu não tenho competência para entender isso. Que significava realmente que ele não ia entender. E admitia que a visão do empírio que ele recebeu é a de que seus olhos humanos permitiram ver. Seus olhos humanos não permitiram ver a grandiosidade que era o empírio. Sua visão do paraíso, segundo ele próprio, é uma visão pessoal, né? Não a verdadeira e a real. Então, para terminar, a palavra empírio, o que significa? Vem do latim medieval, uma adaptação do grego antigo que significa no fogo. Mas empírio passou a significar como lugar mais alto do paraíso, onde estão os anjos santos e seres abençoados. Lugar que está acima do firmamento, não está mais na parte terrestre. Agora, não confundir, isso aí não tem nada a ver com a obra de Dante. Não confundir empírio com empírico. Empírico significa experiência. Conhecimento empírico resulta das observações e das experiências das pessoas. Não tem nada a ver com empírio. O empírio, né? O lugar mais alto do paraíso, né? Lugar acima do firmamento. Bom, gente, hoje a aula foi curtinha, tá? Espero que vocês tenham entendido e gostado. Beijos!